A paz do Senhor Jesus, muito boa noite a todos. Mais uma vez quem vos fala é o servo do Altíssimo nessa noite. Sejam todos bem-vindos. O tema dessa noite é adultério. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Que Deus derrame das suas infinitas bênçãos e misericórdias sobre o teu lar, sobre a tua casa. E que todos tenham um excelente fim de semana. Quero agradecer ao carinho e à audiência de vocês. Amém? Mas nessa noite eu quero falar sobre adultério. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso 10, ele nos diz assim. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Capítulo 20, verso 10 nessa noite. Ele diz assim. No verso 14, não adulterarás. Ele está falando que não que adulterarás. No capítulo 20, verso 14 de Êxodo, ele diz, não adulterarás. Nós vamos em Levítico, capítulo 20, verso 10. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão que? Mortos. Pena de morte para quem adulterar. Naquela época em que eles viviam, não tinha perdão. Aqui Deus está mostrando que não tinha misericórdia. Por que que não tinha? Porque o homem e a mulher, eles já tinham a intenção e o pensamento em adulterar, em se envolver, se relacionar, trair. Mas o pior aqui, sabe o que é? É trair a Deus. Achar que está enganando Deus, mentindo, pensa que está mentindo para Deus. O problema todo do adultério é quando você acha que está enganando a Deus. É quando você acha que é coisinha pequena, que Deus não está vendo, que Deus não está observando. Mas olha o que ele fala no livro de Jó, capítulo 24, verso 15. Os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e disfarça o quê? O rosto. Ele fala de disfarce, fala do adultério e de pecado o quê? Ocultado. Pode ser ocultado aqui nesse mundo, mas no mundo espiritual nada escapa, muito menos dos olhos de Deus e muito menos dos olhos de Satanás. Quantos nesse momento estão envolvidos nessa imundícia, nesse pecado? E o pior é que com essa leva, essa onda que existe nos dias de hoje, você que é lésbica já foi traído, você que é homossexual já foi traído, e você que é casada também já foi traída. É verdade ou mentira que eu estou falando? Hoje, quem está no mundo, a situação que ninguém é de ninguém, é o que mais se ouve dizer pela boca do ímpio, pela boca do imundo, que não tem moral, mas é um imoral, não tem moralidade, mas vive na perversidade, vive na transgressão, vive na mentira, vive no erro, não guarda os mandamentos que Deus nos ordena, mas vive o quê? Desenfreadamente. Vive do jeito que quer, anda como quer. Só que, aí a pergunta que eu te faço, tu está pronto para aguentar as consequências daquilo que você plantou? Tu está pronto para colher aquilo que você plantou? Aqui ele fala, no Novo Testamento, Mateus 5, 27, Mateus 5, verso 27, ele diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás o que? Adultério. Capítulo 19 de Mateus, capítulo 19, capítulo 19, verso 9, ele diz assim na sua palavra,
Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Ele está falando do quê? De adultério. Ele fala do quê? De fornicação. Romanos capítulo 7, verso 3. Romanos 7, versículo 3 nessa noite. Amém? Romanos capítulo 7, versículo 3. A honra e a glória é dada ao nosso Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos nessa noite. Louvado seja o nosso Deus. Romanos capítulo 7, verso 3. A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Amém? Romanos 7, versículo 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, a se unir-se a outro homem, mas se o marido morrer, esta está livre da lei, assim não será adúltera, e se vier a casar com outro marido. Você pode ler Ruth, capítulo 1, verso 13, 1 Samuel 25, 39, 1 Coríntios também aqui 6, verso 9, ele nos diz assim: pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio que sobre ele. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre a morte, não tem domínio sobre ele. Ele fala da pré-existência de Cristo, a morte que foi vencida, da ressurreição. Capítulo 10 aqui, verso 9, ele diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele fala de confissão, Filipenses 2,11, do seu senhorio, 1 Coríntios 1, verso 9, fala da fé, 2 Timóteo 3, verso 15, fala da ressurreição, 1 Coríntios 15, também, verso 14, e fala da salvação, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, e da confissão e da fé. Vale a pena? Aí eu lhe pergunto nessa noite, vale a pena adulterar? Vale a pena você mentir? Vale a pena trocar a eternidade por uns minutos de prazer, por um envolvimento, por uma imundície? Vale a pena perder a tua salvação? Deixar de ir para a eternidade para se enroscar com a imundície, com o pecado, destruindo o teu lar, destruindo a tua família, destruindo a tua casa, destruindo tudo o que tu tem? No capítulo 13, verso 9, ele diz assim: esta lembrança te será por sinal sobre a tua mão, entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Ele fala da lei aplicada no coração, a mão divina do próprio Deus, fala da nossa memória e de esquecimento e de sinais do que é divino. Quantos nessa noite já foram honrados por Deus? Quantos nessa noite já se desviaram da presença do Senhor? Quantos estão longe da presença de Deus por causa do seu adultério? Adultério em todos os sentidos. Adulterar cheque, adulterar placa de carro, adulterar o próprio nome, adulterar documentos e papéis, é adultério. Tu está adulterando. Para com esse negócio enquanto é tempo. Deixa Deus te libertar dessa situação. Deixa Deus te tirar dessa situação que você tem vivido e tem passado, que só você conhece. Dando cano, dando calote, mentindo, enganando, adulterando de todo tipo e forma. 2 Pedro capítulo 2, verso 14, a palavra do Senhor diz assim: tem os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecado. Iludem a alma inconstante, têm um coração exercitado na ganância, são filhos o quê? Da maldição.
Ele está dizendo que são filhos da maldição. O adultério nos traz o que? A impureza, o coração perverso. Fala do ímpio, do adultério, da cobiça condenada e da fonte de tentação. E dos Balaã. Quantos Balaã estão envolvidos nessa hora? Quantos Balaã que se dizem ser de Deus, mas estão andando com a esposa do próximo? Quantas que se dizem ser pastora, mas infelizmente algumas estão andando com a mulher do pastor? Dizem a paz do Senhor, como é que tu tá tudo bem? Como é que tá a tua vida? Fingindo ser amiga daquela pessoa. É verdade ou mentira que eu estou falando nessa noite? Sim ou não? Deixa no comentário, deixa a tua resposta. Muitas pessoas estão sofrendo de traição nesse momento. Você pesquisa, você se apavora. Outrora foi homem de Deus, agora caiu porque uma mulher lhe derrubou. Não vigiou. Caiu na tentação, se iludiu, deixou o quê? Ser enganado. O adultério ele é como uma gangrena. Primeiro ele nasce na mente, depois desce ao coração. Aí no momento que ele foi gerado, ele vem para fora. E a pessoa comete. E ela cai naquele engano, cai naquela situação, achando que aquilo é bom. Por causa de 8 minutos de prazer, 10 minutos de prazer, destrói tudo que construiu. Filhos não têm mais confiança, a esposa então nem se fala. Perde tudo, fica sem nada. Por quê? Porque se iludiu, deixou que se levar por algo que não era dele. A cobiça, ele cobiçou, ele projetou no seu pensamento e no seu coração em se envolver com aquilo que não era dele. Assim estão as pessoas que estão afastadas, que estão desviadas. Quantas pessoas outrora foram de Deus e hoje estão na macumba? Adultério espiritual. Pessoas que um dia conheceram a palavra, mas estão na terreira, na macumba, na quimbanda, umbanda, nação. Pessoas que outrora um dia estavam na igreja, hoje estão lá, dando escândalo nesses locais também. Porque não confiam em nada, não confiam em ninguém. Elas não têm certeza de nada, elas têm dúvida o tempo todo. Então Deus está mostrando a situação do que acontece com o adultério. Ambos o que, e no livro de Êxodo, deveriam morrer por causa do adultério. Fornicação. Quantos estão relacionados à fornicação nesse momento? Quantos estão envolvidos nesse momento com a fornicação? Com a mulher do próximo? E acha que está tudo certo, que está tudo legal, que é bacana, que é isso, que é aquilo. Ele não sabe, eu estou traindo, eu estou enganando, eu estou mentindo, mas a conta vem. Aí a pessoa quer orar, quer fazer campanha na igreja para ser curada do câncer, para restaurar a visão, problema no estômago, e por aí vai. Mas tudo porque ela se curvou diante do pecado, aceitou o pecado, deitou com o pecado, se relacionou com o pecado, se envolveu com o pecado. Aí Deus não pode fazer nada, porque a escolha foi sua. Você adorou o pecado, amou o pecado e idolatrou o pecado e gostou do pecado. Ah, mas o pecado é tão bom e eu gosto. Por isso que tu está enfermo. Por isso que você tem doenças, coisas que os médicos não descobrem. Quando o homem adultera, ele tem um relacionamento com outra pessoa, ele está fazendo uma aliança com aquela pessoa. Há um pacto de sangue que está sendo quebrado internamente entre o homem e a mulher. Tu está fazendo uma aliança. E se tu faz uma aliança com outra pessoa, aquilo é para sempre.
porque está envolvendo o mundo espiritual. Não é só aqui na terra, há um envolvimento espiritual. O que diz lá em Gênesis? Que os dois serão o quê? Uma única carne. Então, quando os dois se juntam, se transformam o quê? Numa única carne. São uma única o quê? Pessoa. É uma aliança. Então, por isso que você não deve ficar fornicando. Não deve se achar o gostosão. Eu pego aqui, eu pego lá. Tu está fazendo pacto, aliança com um monte de pessoa errada. Pessoas endemoniadas, pessoas perturbadas, pessoas malucas, pessoas que não sabem o que querem da vida, pessoas que vivem em outras condições espirituais, que não diz de acordo com a tua vida. Então, nessa noite, Deus está falando o quê? Do adultério. Amém? Ele está falando do adultério. Nós estamos em 2 Pedro, versículo 14, nessa noite. Ele fala das mortes preditas, fala da vida física e de morte. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, nós vamos encerrar. 2 Timóteo, amém? Capítulo 4, verso 6. A palavra do Senhor diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está o que? Próximo. Luta espiritual, fidelidade, atletismo espiritual, trabalho. No capítulo 2, verso 4, Paulo diz: exorta-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele fala da segunda vinda no livro de Judas, verso 14. O juiz aqui é Cristo. 1 Pedro 4, verso 5. Fala dos apóstolos, instruções importantes e do reino de Cristo. A honra e a glória nessa noite é dada ao nosso Deus. Amém? Cabe a você nessa noite tomar uma decisão, tomar uma decisão para a sua vida. O que você quer final da sua vida? Aonde você quer chegar? Você que me ouve, você que me escuta, você que me vê, aonde você quer chegar afinal? Ah, mas eu pego uma, pego outra, faço e aconteça. Mas quem é um infeliz no final da história? Você. O enganado, o iludido no fim da história é você. Porque tudo é passageiro e tudo é vaidade. Daqui a pouco você chega a 60, 70 anos, o que conquistou? Nada. O que você alcançou? Nada. Aonde você chegou? Nada. É o que? Um zero à esquerda. É o que? Um João ninguém. Por quê? Porque amou o adultério. Achou que era o garanhão, achou que era o cara, achou que era isso, que era aquilo. Perdeu tempo, não estudou, não se formou, não chegou a lugar nenhum, se iludindo com um pedaço de carne. A palavra de Deus diz assim nessa noite: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É tempo de nós nos arrependermos. É tempo de nós abandonarmos os nossos pecados. É tempo de nós nos voltarmos e nos curvarmos a Deus nessa noite. Pedir misericórdia pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, aquilo que os nossos olhos enxergam, aquilo que sai da nossa boca e do coração. É tempo de nós nos arrependermos e nos humilharmos diante de Deus. Que o Espírito Santo continue falando forte ao teu coração, porque essa palavra eu entrego nas mãos dele. E que ele continue ministrando sobre o teu coração e a tua vida. Um excelente domingo abençoado a todos vocês, no nome de Jesus. Amém? Que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.